Maternidade de leoa. Amar, proteger e acolher. Esse é o tema do vídeo de hoje. Mesmo que você seja pai, é importante você assistir esse vídeo porque você vai entender vários processos da sua vida juntamente com a sua esposa na criação dos seus filhos. Você sabia que o papel que a mulher exerce na sociedade mais ancestral é a maternidade? É uma maternidade instintiva que vem sido regrada de várias regras descabidas, de que não podemos dormir com os nossos filhos, de que não devemos acolher os nossos filhos a todo momento, de que não devemos dar colo para os nossos filhos quando eles pedem. Por quê? Para que eles sejam independentes. Porém, muitas pessoas estão esquecendo de um grande detalhe, que a gente cria os nossos filhos ao contrário daquilo que a gente espera que eles sejam. Porque quando você acolhe, protege, interage, doa o seu tempo, doa a sua atenção para o seu filho quando ele é pequeno, o que você está fazendo nesse contexto? Você está criando dentro desta criança um ser totalmente independente. Por que eu digo isso? Várias vezes na criação da minha filha, eu ouvi coisas do tipo: Maiara, você dá muita atenção para sua filha, deixa ela viver sozinha. Maiara, quando a sua filha crescer, ela não vai conseguir ser independente. Maiara, eu criei os meus filhos de tal forma. E a pergunta que eu me fazia é: os seus filhos deram certo na vida? Isso não é uma crítica, mas só que é uma realidade, para a gente entender que nem tudo, nem todas as opiniões, nem todas as pessoas que querem nos ajudar com as suas histórias de vida estão totalmente aptas para transmitir algo de sucesso, algo que realmente tenha feito sentido e tenha tido resultado. Quando eu escutava isso, antes de ter essa clareza maternal, eu ficava me perguntando: poxa, o que eu estou fazendo de errado? Deixa eu ajustar. Aí eu tentava evitar dar colo para minha filha, evitar estar ao dispor dela a todo momento que ela precisasse. Ai, Maiara, quando ela chorar, deixa ela chorar, porque senão ela vai acostumar. E isso ficava indo de encontro com aquilo que eu realmente queria fazer, o que era a minha essência protetora de leoa. Por que esse é o tema do nosso vídeo? Porque esse foi um caminho que eu trilhei e percebi que o nosso instinto ancestral, o nosso instinto real, animal, diz muito mais do que as experiências das outras pessoas. Muitas pessoas podem falar para você ou vão falar para você que o colo em exagero é desnecessário e prejudicial à sua criança. Que você ficar escutando a sua criança a todo momento que ela necessita é prejudicial à sua criança, porque senão ela vai crescer sem uma estabilidade para se manter sozinha. Só que na minha vivência, nos meus estudos pessoais, olhar para mim, olhar para minha vida, para minha necessidade, eu entendi que eu criando a minha filha dessa forma, eu ia instigar ela a ser uma pessoa totalmente diferente daquilo que a gente imagina, que é uma pessoa independente, uma pessoa capaz, um adulto que mede as suas consequências, que pensa no outro, que dá amparo para os necessitados, ou seja, uma pessoa clarificada daquilo que ela quer ser, daquilo que ela é em essência. Só que muito eu quebrava a cabeça pensando como? Essa pessoa já criou os filhos, essa pessoa tem tantos filhos. Ok, o que são os filhos dela hoje? Como os filhos dela ou dele tratam os filhos deles? Consegue compreender? Como que é a família dele? Se veio dessa criação de independência, quando meu filho chorava, eu não pegava não, eu deixava chorando, para aprender a crescer, para aprender a viver. Maiara, quando a minha filha pedia leitinho no copo, eu não dava não, Maiara, eu falava assim, vai pegar você, porque você já consegue. Só que, quantos anos essa criança tinha? Qual é a idade dela?
3 aninhos, 4 aninhos. Ou seja, a primeira infância ela é tão importante para uma pessoa, por quê? Porque é a fase que essa pessoa ela tem que estar amparada pela mãe, acolhida pela mãe, entendida pela mãe, segura pela mãe. E quando você olha para essa criança na primeira infância, imagina um bebezinho, na inocência de um bebê, começa a chorar, tá com uma cólica. Aí chora e a mãe vai lá, pega, tenta acalmar e nada resolve. E a mãe fala, vou deixar chorar que agorinha passa. Isso é birra. Só que, lembre-se, a criança, ela não consegue falar. O bebê, ele não consegue se expressar. Só tem uma forma dessa criança se expressar, que é pelo choro, pelo grito. Isso não é birra. É a forma única de comunicação que o seu filho tem com você. Quando o seu filho está chorando, isso quando ele é bebê, não consegue expressar ainda com palavras, mamãe está doendo, mamãe está machucado, mamãe está doendo aqui, aqui mamãe. A única coisa que ele tem é chorar. Ele chora, chora, chora. E para muitas mães isso é desesperador porque elas não sabem o que fazer. Um fala uma coisa, um fala outra coisa. Ai meu Deus, eu tenho que deixar chorando, é birra, é mãe, eu tenho que fazer isso. Ai, eu já fiz isso, mas não resolveu, então é birra. Que tal a gente parar e pensar que se a criança continua chorando, é porque algo está incomodando essa criança. Se ela permanece chorando, mesmo você tendo feito várias outras coisas, é porque tem algo incomodando. Muitas vezes um simples colo resolve. Um simples agrado, um simples apegar a criança resolve. Por quê? Porque às vezes o bebê está se sentindo inseguro com aquilo que ele está sentindo por dentro. Às vezes está doendo a barriguinha, às vezes está doendo alguma parte do corpo que ele não consegue falar. Só que a mãe já foi lá, fez compressa, deu remédio, fez isso, fez aquilo e a criança não para de chorar. Por quê? Ela simplesmente quer um colo. Ela simplesmente quer ser amada, quer ser acolhida. Você, adulto, adolescente, jovem, você quer ser acolhido. Você quer ser amado quando tem algo te acontecendo. Eu, quando às vezes acontece alguma coisa que realmente me incomoda, eu quero um abraço, eu quero aconchego, eu quero um colinho. Por quê? Eu me sinto amada. Não que eu dependa disso para eu me sentir amada, mas só que para ajudar você a entender quando a criança está na sua primeira fase, a única forma dela se comunicar originalmente é o choro. Então não se desespere, não abandone, porque o seu instinto de leoa fala muito mais. Então é hora de esquecer, é hora de limpar todas essas regras que estão impondo, dizendo que quanto mais colo você dá, mais dependente o seu filho fica. Quanto mais abraço você dá, mais dependente o meu filho fica. Se eu dormir com meu filho, ele vai ficar dependente? Não durma com seu filho, porque senão ele vai querer dormir com você todas as noites. E você vai criar uma criança totalmente dependente emocionalmente, um adulto dependente emocionalmente. Só que a gente não está olhando para os resultados dessa discordância, que é adultos totalmente dependentes emocionalmente. Você provavelmente vem de uma criação, vem de uma geração que criava os filhos de uma forma totalmente jogada. Quer leite? Pega. Quer comida? Faça. Quer banhar? Banha. Quer fazer isso? Faça. Porque eu não vou fazer por você, você sabe se virar. A gente nunca teve numa sociedade igual a gente está tendo agora tantas pessoas com dependência emocional. Você já percebeu? Pode começar a conversar com um amigo, um parente sobre a sua infância. A maioria dessas pessoas são dependentes emocionais hoje. Agora, olhe o passado, olhe a criação que essas crianças tiveram. Perceba que os resultados daquilo que foi impostos pelos pais
dessas pessoas que são adultas hoje é o que eles são hoje. Pessoas totalmente dependentes emocionalmente, pessoas totalmente frustradas com a realidade porque não conseguem mudar a realidade, porque está tão preso nessa incapacidade de ser amado, de ser acolhido na infância, que ele está buscando na fase adulta, na vida adulta, esse acolhimento, esse amor verdadeiro. Onde? Nos amigos, no companheiro emocional, no casamento, no namoro, nos filhos. Percebe que não faz sentido você criar o seu filho para que ele seja independente, tentando transmitir para ele que mesmo ele sendo criança, ele consegue sim fazer as coisas sozinho, ele consegue sim dormir sozinho, mesmo chorando, mesmo implorando, mamãe, dorme comigo, eu estou com medo. Não, você vai ser um adulto independente, por isso eu faço você dormir sozinho. Só que, presta atenção, que o seu filho está desesperado, o seu filho está gritando por socorro e você só está pensando naquilo que as pessoas te falaram, mas não está se conectando com o resultado dessas atitudes. Porque quanto mais colo você dá, quanto mais amparo emocional você dá para o seu filho, mais ele vai ser independente quando crescer. Sabe por quê? Porque ele vai ter tido aquele abastecimento na infância que ele precisava ter. Ao contrário de que muitas pessoas falam, ele não vai ser uma pessoa dependente de qualquer outro. Por quê? Todo esse suprimento que ele necessitava na infância, ele teve, que essa mãe maternal, essa mãe leoa, essa mãe instintiva, essa mãe protetora que estava ali na medida para ajudar o seu filho a entender, a resolver, a solucionar as suas emoções quando ele era criança, quando ele estava sendo formado, tanto na sua genialidade, na sua personalidade, nas suas emoções, porque esse é o papel da mãe. É só você olhar para a natureza, olhar para as mães animais, mãe leoa, mãe ursa, mãe macaco, qualquer mãe animal você vai ver o instinto protetor. E isso nunca mudou, isso nunca vai mudar. Por quê? Se uma mãe leoa estiver com seu filho leão, você vai lá perto. Tenta para ver o que acontece. Só que a gente está esquecendo desse instinto animal que é nosso. Porque o que nos diferencia de tantos outros animais é só o quê? Nossa capacidade de, pensar. A nossa capacidade de raciocínio. Só que a gente está usando isso tão em desfavor a nós que a gente está mudando toda uma regra original que é totalmente benéfica para nós. Então, se você não se abrir para essa nova ideia, que na verdade é a nossa ideia ancestral e sempre foi assim, da mãe ser realmente a base para o seu filho, o amparo para o seu filho. A mãe é a base de toda a história que os filhos vão ter na vida. A mãe será a base a estrutura emocional do seu filho, a estrutura psicológica do seu filho, a estrutura material do seu filho. Por que, Mayara? Por que a mãe é isso? Porque a mãe é o primeiro amor do filho. Então, sendo esse primeiro amor, ele precisa entender como esse amor funciona. Esse amor, ele acalanta, ele acalma, ele acolhe, ele se relaxa. Por quê? Tem alguém ali que ama e respeita e enxerga essa criança, que ele vai entender que o amor é assim que eu devo amar. Quando essa criança vai se desenvolvendo, ele não vai ser apegado nos amigos, ele não vai ser influenciado pelas pessoas que estão à sua volta. Essa criança que era lá chorona, birrona, ela vai ser uma criança forte no futuro. Por quê? Ela foi amparada, ela foi acolhida, ela foi enxergada, ela foi ouvida. Por quem? Pela mãe. Mayara, a mãe tem que receber toda essa carga? Gente, que carga? Que carga é ouvir um filho? Que carga é pegar um filho no colo? Que carga é dormir com o filho na cama? Mayara, e meu esposo, como que fica? Gente,
como eu gosto de dizer muito, a gente não é criança mais. Tudo tem um nível, tudo tem a neutralidade. Se você é casado, ok, deite com o seu filho, coloque ele para dormir, depois vai lá ficar com seu marido. Já percebeu que várias mães que têm crianças tímidas não respeitam seus filhos? Por exemplo, estão andando na rua, encontram uma pessoa e a pessoa olha para o filho e fala: nossa, que menininho lindo! E o menininho, todo tímido e envergonhado, esconde atrás da mãe. A maioria das mães hoje em dia, sabe o que elas fazem? Sai daí, menino! Vem cumprimentar! Que menino bicho do mato! Que não sei o que! É isso que a maioria das mães fazem. Ou você nunca viu isso acontecer? Eu já, e muitas vezes. Só que, o que acontece nesse contexto? A criança ela é desrespeitada pela mãe, que deveria proteger, acolher e falar: sim, o meu filho é tímido e é lindo. Filho, pode ficar aqui que a mamãe tá aqui. A mamãe tá aqui na sua frente. Pode ser você. Se você é tímido nesse momento, seja você na sua naturalidade. Porque eu, como mãe, eu sei que um dia isso vai passar. E quanto mais você protege o seu filho, mais impulso ele tem para ser ele de verdade. Para entender que ele pode sair de trás da mãe da próxima vez, porque ela vai proteger ele. Ele vai estar do lado dela. Se você tem um filho envergonhado, faça esse teste. Faça esse teste porque o que eu estou te falando é a mais pura verdade. Se seu filho é tímido, ele não quer ir para a escola, agora a gente está em retorno às aulas, eu tenho vergonha, não sei o quê. Ok, meu filho tem vergonha sim. Ele é assim. Ele é lindo mesmo. Mas ele não sai de trás. Não, ele é assim. Eu respeito o momento dele. Eu respeito o meu filho. O seu filho vai ouvir isso. O seu filho vai compreender que ele é respeitado. Se ele é respeitado pela mãe, ele vai ser respeitado pela sociedade. E o que isso causa no seu filho? O impulsionamento para ele ser cada dia mais para frente, cada dia mais evoluído, cada dia mais expandido. Por quê? Porque ele sabe que ele não vai precisar de proteção materna o tempo todo, porque a mãe está inserindo nele essa proteção. Ele não vai precisar do escudo da mãe dele o tempo todo, porque a mãe dele inseriu nele essa proteção. É assim que a gente cria filhos prósperos, é assim que a gente cria pessoas evoluídas emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, que cria pessoas que vão ter famílias estruturadas. É você sendo mãe e protegendo o seu filho, entendendo que o seu filho precisa sim de colo, de abrigo, de ser respeitado, de ser ouvido. Por quem? Por você. Gente, e para dar um amparo extraordinário para tudo isso que eu estou te falando, primeiramente, você precisa entender quem é você. Se você não sabe quem é você, quais são as suas dores emocionais, o que você carrega da sua infância, o que te atrapalha no seu condicionamento para essa evolução material, essa evolução espiritual, essa evolução emocional que você precisa hoje, você precisa olhar para dentro e olhar para o seu passado e vir limpando o seu passado até no dia que você está hoje. Por quê? Várias coisas que vai acontecendo na nossa infância, a gente só pega e transmite aos nossos filhos. Para que isso não aconteça, a gente tem um super amparo para você. A base para você se estruturar emocionalmente está aqui embaixo, que é a Academia da Cura da Criança Interior. Essa academia está, gente, curando várias pessoas. Se você não está sabendo dessa novidade, clica aqui que você vai ver que vai fazer muito sentido para você, porque na academia você vai enxergar a criança que existe aí dentro de você ainda, ela que está gritando por socorro e te inibindo de fluir na sua vida, no seu casamento, no seu namoro, na sua maternidade, nos seus relacionamentos sociais. Enquanto você não olhar para essa estrutura emocional que está dentro de você, gritando por socorro, você nunca vai entender o que está dando de errado na sua vida, se você não olhar para dentro.
Então, se você tiver interesse em mudar a sua vida, em mudar a sua realidade, sabendo que, primeiramente, você precisa mudar aqui dentro, aquela criancinha que está aí dentro de você, você vai rodar, rodar, rodar e acabar caindo aqui de novo. Para quê? Para evoluir, para entender que a gente tem que limpar a nossa história, tem que transmutar tudo aquilo que nos machuca e acolher a nós mesmos, porque é só assim que eu cheguei aonde eu estou hoje, que eu sou a pessoa que eu sou hoje, porque eu escolhi limpar a minha história, eu escolhi reviver cada memória frustrante, dolorida e transmutar todas essas emoções que inibiam a minha fluidez na vida, que inibiam a minha maternidade real, a minha maternidade ancestral. Então, se você está preparada para essa revolução, só clicar aqui embaixo. E lembre-se, não é só para mulheres, não é só para mães, é para homens, mães, mulheres, adolescentes, jovens. Por quê? A cura emocional, ela acontece a qualquer momento que você se abrir para isso. Então, se você estiver preparado para renovar a sua estrutura psicológica, para ver tudo na sua vida fluir, tá aqui a nossa grande colaboração. E, gente, para vocês que têm filhos, a gente também tem o Explicando Deus para as Crianças, que é simplesmente uma das coisas mais lindas que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque foi o que eu usei com a minha filha, foi o que eu comecei a estruturar ela para ter uma vida saudável espiritualmente, e fez muito sentido para mim. E eu resolvi formatar isso para vocês, para transmitir aquilo que eu faço com a minha filha, que eu fiz com a minha filha. Para quê? Para que ela entenda quem é o verdadeiro Deus. Qual é essa essência divina? Quem é essa luz divina que todo mundo fala? Se Deus é mau, se Deus é punitivo, se Deus é luz, se Deus é humano. Já imaginou que na cabeça das crianças isso tudo fica muito confuso? Porque ela escuta em todos os lados falar alguma coisa. Só que aqui também está o que você precisa para encaminhar o seu filho na direção certa, que é ele sentir esse Deus. E como que ele vai sentir esse Deus? A fórmula mágica está aqui. Pessoal, fique bem e até mais.